Oi, gente, meu nome é Vanessa Gazeta, esse é o podcast Mundo Interno, um programa que fala sobre as questões emocionais do expatriado. Hoje a gente vai falar sobre um assunto diferente com uma pessoa diferente. Num lugar diferente, porque eu estou no Brasil e a gente vai fazer um programa com uma psicóloga também. Ela se chama Joana, mas eu vou chamar ela de Jobs porque ela é minha grande amiga. E nós vamos falar sobre os motivos que levam quem mora fora a buscar terapia. Oi, Jobs. Oi, Van. Vou chamar de Van também, né? Exatamente, né? A gente não vai ficar com frescura porque não vai dar certo, a gente vai acabar falando os nossos nomes íntimos. Exatamente. Então vamos com intimidade, todo mundo aqui faz parte dessa intimidade. Bom, acho que não é muito difícil imaginar os motivos que inicialmente levam o imigrante a buscar ajuda psicológica. Já que, morando fora, existe um monte de desafio, de obstáculo para ultrapassar, de incertezas, de faltas, de coisas que quem vive fora passam e que já seriam motivo suficiente para falar com um terapeuta. Mas o que eu e a Jobs percebemos nos nossos atendimentos com expatriado é que não é bem assim que funciona na hora da terapia. Essas dificuldades próprias de quem mora fora, claro que aparecem, são as primeiras coisas que a gente traz, inclusive eu como paciente também trago, foi a primeira coisa que eu trouxe quando eu busquei terapia online, mas é como um pano de fundo, é mais um cenário onde acontecem de verdade as coisas que no fundo são os nossos motivos mais intrínsecos para buscar ajuda. Com o passar da análise, o que vai aparecendo são as questões que já aconteciam no Brasil ou que estariam acontecendo se essa pessoa ainda morasse lá. Esses dias, numa viagem que eu fiz com a Jobs aqui no Brasil, a gente estava falando sobre como esses pacientes que moram fora e que a gente atende online poderiam ser tranquilamente aquele mesmo paciente que deita no nosso divã, porque o processo é muito parecido. Jobs, fala um pouco sobre as suas impressões sobre essa conversa que a gente estava tendo. É exatamente isso que você falou, Vanessa. Os pacientes que a gente recebe online são pacientes que poderiam bater na nossa porta de alguma forma, chegar na gente, seja por uma indicação de um colega, seja porque encontrou o nosso nome na internet ou em algum outro local, ou ter ouvido a gente falar em algum outro momento, em algum canto, porque era o que a gente estava comentando, né? É um paciente que, de alguma forma, ele construiu uma parte da solução dele pensando que o que vai ajudá-lo nesse ponto vai ser a terapia. Então, são pacientes de terapia, né? Vamos dizer assim. Se a gente pensa que o tanto de brasileiro que tem expatriado aí pelo mundo, os que buscam terapia é um número pequeno, vamos dizer assim. Tem muito mais gente passando pelas mesmas coisas, mas poucas pessoas encontram a solução ou então uma ajuda, vamos dizer assim, para lidar com as suas questões, pensando numa terapia. Então, a impressão que dá é que esse paciente ele chegaria até a gente de alguma outra forma, mesmo se ele estivesse no Brasil. Em algum instante, talvez ele fosse buscar uma terapia de alguma forma, né, de algum jeito. Eu fico pensando até a maneira como a gente morando fora vai atrás de ajuda, acaba tendo que ser mais elaborada, né? Porque, Sim. Por exemplo, normalmente você recorre à internet, porque você tem menos também rede de apoio, né? Você tem menos amigos brasileiros muito menos amigos brasileiros morando fora, para falar, você conhece um psicólogo que fale a nossa língua para ir, não sei o quê. E se é o psicólogo do seu amigo, nem sempre você vai se sentir confortável para ir na mesma terapia. Então tem muitas coisas que fazem com que você vá buscar isso, por exemplo, na internet. E aí você vai ter que escrever um e-mail. Pelo menos para mim, a maioria dos contatos chegam pela internet. Pouca gente pega meu telefone e me liga. Aliás, acho que me aconteceu um par de vezes, se foi muito. Vem por escrito. Sim. E a escrita elabora, né? Exatamente. Você precisa construir alguma coisa que muitas vezes o paciente presencial ele tem ali uma vaga ideia, mas ele vai só conseguir construir quando ele chegar no consultório. Exatamente. É aquela respirada que o paciente dá e fala, puxa, agora chegou a hora, né, de eu olhar para o que está doendo e conseguir fazer disso uma palavra, né, fazer um discurso a partir disso. E até essa camada que você falou, que eu achei bem interessante, né? Então, será que você tem um psicólogo que fale a minha língua?
isso é algo que na vida real, vamos dizer assim, né, no seu território ali, jamais vai passar pela cabeça, né, de uma pessoa que vai nos procurar por fora, porque a língua tá ali, né, tá ali presente de toda forma. Não é uma questão, é só um psicólogo e às vezes o esforço já é o grande o suficiente, pensar num psicólogo. Morando fora você tem que pensar na língua, se for terapeuta de um amigo, você tem que pensar se sobre esse amigo você não vai querer falar nada na terapia, porque vai ficar uma situação que vai gerar fantasias, né? Tô falando desse cara, mas vai que você também gosta desse cara e você vai até se o psicólogo vai aceitar, né? Porque se é uma pessoa muito próxima, né, tem isso também. E sabe uma coisa que eu fico pensando também, Ivan? Que é muito interessante, assim, como essa questão da língua, ela acaba gerando um lugar afetivo para essa sessão que é online, porque quantas vezes eu já ouvi de pacientes, ou então quando eles não falam, a gente percebe de alguma forma, né, que o espaço que a pessoa tem para falar a língua materna dele é aquele, né? Então, às vezes, assim, se atende uma pessoa que, sei lá, passou o dia todo trabalhando ou estudando, fazendo alguma coisa, convivendo com outras pessoas e falando numa língua que não é a dele, e naquele momento que ele está na terapia, é o primeiro momento do dia dele que ele está falando português, né? Sem precisar se reorganizar, por mais fluente que a pessoa seja na outra língua, o português e a língua materna, ela tem esse lugar afetivo muito especial, né? E muito importante, né? Na construção da subjetividade. E tem uma outra coisa, a gente está falando das similaridades, né? Das coisas parecidas, mas agora, não sei porquê, mas, né? Já que estamos aqui entre terapeutas, uma associação livre me veio, assim, uma coisa que, na verdade, é uma diferença, mas tem uma coisa no atendimento online que a mim me chama muita atenção e que eu gosto muito, que é diferente do Diwan, que eu também adoro, mas que são duas coisas diferentes em um aspecto, apesar de serem muito parecidas na profundidade e no trabalho em si, no resultado em si, mas que, por exemplo, além da questão de poder falar o seu próprio idioma, tem uma questão de você entrar no espaço da pessoa. Que para mim acaba sendo muito, muito gostoso, e para o paciente, e para mim também, porque eu também faço terapia online, meu terapeuta está no Brasil, é o mesmo terapeuta com quem eu já fazia antes de me mudar, que é uma coisa de poder mostrar a minha casa, por exemplo, você lembra aquilo que eu te falei, né? Tô falando pro meu terapeuta, lembra aquilo que eu te falei? É isso aqui, porque eu tô na minha casa. Exato. E aí eu tenho esse espaço que é muito íntimo, mas que eu adoraria, quando eu fazia no consultório, eu adoraria poder mostrar para ele. Sim. E estando na minha casa, eu tenho essa possibilidade. Sim. E eu vejo isso como terapeuta. Um paciente que quer me mostrar uma determinada coisa, nossa, Vanessa, hoje eu não pude sair de casa porque a neve está até a tampa. E vira o computador ou o celular e me mostra que a neve está até a tampa. E nos dá, né, aquele recorte do que é aquilo que ele está vivendo naquele instante, né? E eu acho isso, além de ser muito, muito diferente, divertido, mas eu acho isso um elemento diferente do que tem no consultório, sim, um elemento muito positivo. Sim, tem essas peculiaridades, né? Porque acho que tudo isso fala muito de como essas coisas que são muito, às vezes são sutis, elas interferem de alguma forma, seja positivamente ou negativamente. Porque da mesma forma que é muito bacana isso, e eu também já vivi essa experiência que você está me contando, tem paciente, por exemplo, que fica muito constrangido, fica procurando ali um cantinho, sabe? Parece que para proteger aquele espaço, para só deixar aparecer algo que ele de fato permita que apareça. São coisas que quando você vai só com o teu corpo, né, e você está no espaço do terapeuta, do psicólogo, você não se importa. Mas muitas vezes assim, é uma característica que acaba sendo um tema, né, para as sessões, no fim das contas. Sim, eu fico pensando que provavelmente é o que a gente abriu o programa falando, né? Por mais que você traga a questão de morar fora, você está falando de você. Exatamente. Se você estivesse no Brasil, você ia estar falando sobre a mesma coisa, só que com outras palavras ou com outras coisas que estão acontecendo na sua vida, mas que pegam naquele mesmo ponto. Outro cenário, né? Só que é tudo a gente. É a mesma problemática ali. Eu fico pensando, por exemplo, nesse paciente que está se protegendo, está no seu direito de se proteger, claro. E nós como terapeutas não estamos ali para julgar, a gente está para ajudar.
mas pensando que no consultório provavelmente é um paciente que queria se proteger de outras formas. Exatamente. Né? Mostrando poucas coisas provavelmente da sua vida, até se sentir muito confortável. E mesmo quando confortável, provavelmente ele ia mostrar algo muito estruturado, talvez, ou muito cercado. A gente precisa dessa delicadeza, né, Van? De receber esse paciente exatamente do jeito que ele está pronto para mostrar, né? Seja num campo aberto, seja no cantinho dele, a gente tem que estar pronto para receber, né? Sem julgamento, sem pressão, sem uma ordem, né? Sem uma regra, né? Muito restrita, que fecha ainda mais, né? Essa porta que já tem de um distanciamento que o computador traz, e acaba sendo muito interessante, né? Muito divertido esses elementos entrando, né? Dentro dos processos. É muito interessante todas essas aberturas que vai se fazendo na terapia, né? Do que pode e do que não pode. Na verdade, acaba existindo muito pouco do que não pode, né? Só onde esbarra na ética mesmo. Mas o que não pode, tirando as questões antiéticas que jamais fariam parte da nossa vida... Sim. As outras vão sendo, tá, isso pode. Pode ser na rua? Pode ser andando? Bom, não sei, vamos ver se funciona. E aí a gente faz, funcionou, pode. Sim. Pode ser dentro do carro? Não sei, mas como seria? Vamos ver, tá, faz, aí funciona, pode. Sim. Hoje eu tô no Brasil, né, acabei de contar, e tinha um paciente, esse paciente é um dos poucos que eu atendo pessoalmente. Mas aí entra toda essa diversidade, né? Ele não é brasileiro. Ele é venezuelano e mora no Uruguai. E chegou até mim por uma indicação de uma outra paciente que também mora lá. E eu o atendo no consultório. Como eu estou no Brasil, eu falei assim, né, você não quer ficar um mês sem terapia? Porque é uma possibilidade, mas se você quiser, eu posso te atender online. Sim. Ele não estava acostumado, porque ele sempre me vê semanalmente lá no consultório. Sim. Aí ele me mandou um áudio um pouco antes da sessão dizendo que ele não ia conseguir chegar na casa dele ou no trabalho dele, se podia ser de uma praça. Aí eu falei, vamos, né, pode, vamos ver como que vai ser, se você vai se sentir bem. No final das contas, foi maravilhoso para ele. Para mim também, como terapeuta, mas a minha preocupação, porque eu já passei por essa experiência com outras pessoas, mas estava preocupada com ele. Sim. Para ele foi ótimo, porque tinha um determinado assunto que talvez no consultório ele fosse ficar com uma certa dificuldade de trazer. E algo ali, e a gente ainda teve que fazer só por áudio, porque ele estava numa praça que não ia dar para ele ficar segurando o celular na frente do rosto dele. Entendi. Então ele deixou o celular no colo, então ficou só por áudio. E ele ficou muito concentrado na fala. Interessante, né? E se desligou de qualquer outra preocupação que a gente tem quando a gente está falando cara a cara. Para ele foi ótimo, ele adorou. Sim. Olha que interessante. Aquilo que não pode é muito relativo, né? A gente vai tentando, vai Exatamente. testando. E assim, usando até uma palavra que você falou agora, né? Agora há pouco, do que funciona e o que não funciona. Normalmente, essa medida do funciona e o que não funciona, quem vai nos dar é o paciente. Né? Porque ele está na pele dele ali sentindo, puxa, estou aqui numa praça, as pessoas estão passando, será que eu vou ficar confortável? Tem paciente que vai. Anônimos ali passando e aquilo não interfere na vida dele, mas tem pacientes que não conseguem, que precisam do contato visual, ou que precisam dessa sensação, né, que a casa dá, ou que uma sala fechada dá. Então, essa medida, ela é dele, né? E a gente está sempre aberto para sentir isso de alguma forma e poder encontrar uma forma que seja construída junto com ele. Sim, é curioso, né? É muito interessante como não tem fórmula. Né? Como para cada pessoa funciona diferente. Eu, como paciente, eu sou super rígida, eu estou sempre no mesmo lugar, o meu psicólogo tem sempre o mesmo cenário, vendo, né, atrás de mim. E é ali que eu consigo construir o meu pensamento. Se eu mudar o lugar, eu sinto que eu vou precisar de mais tempo e eu não quero perder meus preciosos 50 minutos. Eu quero poder usar aquela construção ali de 50 minutos. Agora, eu como terapeuta, isso não faz diferença para mim. Para mim é importante como o paciente está se sentindo. Sim. Se ele está no carro, no Starbucks, se ele está caminhando, se ele está na casa dele, na cama dele, não faz diferença.
E isso que é bacana aí puxando a sardinha para nossa prática, né, Van? Isso que eu acho bacana da psicologia ter conseguido, lógico, com estudo, com pesquisas, né, com ética, com regras ali que estruturam o nosso trabalho, mas que a psicologia tem acompanhado o avanço dos tempos. A gente não ter se mantido naquela estética, naquela ordem, que é muito boa, que é maravilhosa, na verdade, né, do consultório, que traz uma riqueza ali de elementos para a gente trabalhar, mas que a gente tenha conseguido ampliar, né, essa possibilidade. Porque, como você falou, acho que em um dos seus podcasts ou em algum dos seus textos, o esforço que a gente às vezes faz para trazer o lugar emocional para aquela terapia numa outra língua, se você, por exemplo, tivesse que fazer um tratamento em espanhol, é algo que às vezes é impeditivo, né? Você ter que pensar, traduzir, mesmo que você seja fluente, para uma outra pessoa o que você está sentindo. Então, ainda bem, né, que a psicologia está caminhando nesse ponto. Estava pensando nessa questão do idioma, tem muita coisa, né? Lógico, você não precisa pensar, e é importante, né, no processo analítico, você poder só ir concatenando as ideias e não ter que usar a razão. A razão, com certeza, iria influenciar no que você está conseguindo trazer de você. Uma camada a mais, né? Uma camada a mais, então com certeza isso também ia implicar no maior tempo. Mas eu fico pensando também esse paciente, por exemplo, que eu acabei de citar, eu tenho que falar espanhol com ele, porque ele não fala português. E aí é engraçado que é um processo né? contrário, né? O meu processo de ter que falar em espanhol com ele, Sim. Algo que é muito natural para mim trabalhar falando em português, como eu tenho que fazer isso de um outro jeito, mas como é para ele também. Ele acha interessante esse sotaque e provavelmente alguns erros que ele deve escutar. Sim. E para ele isso não é uma questão e talvez seja até um a mais. Exatamente. Mas é claro que ele se comunica no idioma dele, né? Então ele tem essa abertura. Ele não tem essa perda que a gente está falando que acontece quando a gente está falando outro idioma. Mas é uma questão que para alguns pacientes, por exemplo, falar em outro idioma tem um outro valor para eles, que também é válido. Claro. Eu tenho amigas lá no Uruguai que querem fazer a terapia em espanhol, que preferem fazer em espanhol. Por isso que não cabe, como você falou, não tem uma forma definida, né? Não tem uma regra, uma fórmula que, enfim, que vai caber a todo mundo. Por exemplo, já chegou uma paciente me procurando, ela é americana, e ela queria fazer terapia com uma terapeuta, uma psicóloga em português. Olha. Porque ela queria treinar, vou dizer assim, o português dela. E aí a gente fez uma entrevista, mas durante essa entrevista a gente discutiu essa questão, quais eram os objetivos dela e tudo mais, e ela conseguiu entender que eram lugares muito diferentes e muito difíceis de se colocar junto ali numa terapia, que talvez ela tivesse que ter um momento para falar em português livremente e que já era esforço suficiente, vamos dizer assim, sabe? Ela ter que fazer terapia e ainda pensar numa outra língua. Né? É algo que a gente já conversou em outros momentos também, exatamente. Né? Você pode treinar, né, o idioma local em tantos lugares. A terapia já exige um esforço, né? Já é tão trabalhoso fazer terapia, já dói, já tem que pensar tanto. Então, que seja terapia apenas, já é grande o suficiente esse trabalho. Concordo totalmente. E que bom que essa paciente conseguiu perceber também. Pois é interessante, mas que bom que ela conseguiu. Para mim, lógico, ter que falar em outro idioma era um tema, mas eu tentei, antes de retornar a fazer terapia. Eu me lembro. Você lembra, né, já? Lembro, opa. Porque eu saí do Brasil, eu encerrei esse processo terapêutico, me mudo para o Uruguai, aí tento começar, até porque tem uma questão da nossa profissão, óbvio, tinha todas as minhas questões de estar mudando, todas as minhas confusões de estar mudando, mas tem uma questão profissional também, né? Sim. Atender e fazer terapia. Sim. Quando eu vou fazer com uma uruguaia, essa terapeuta tem uma série de fantasias em relação ao Brasil. E o esforço que eu tinha que fazer para mostrar para ela esse cenário e mostrar que o Brasil é um país grande,
como é para quem mora num país pequeno, imagina, eles falam, né, um país continente, é tudo isso, mas calma aí, tô te contando de uma outra coisa, assim. Sim. Esse esforço, para mim, me desmotivava. Entendi. E eu não conseguia chegar na profundidade que eu precisava de uma determinada coisa, até pelo meu medo de que ela poderia não estar entendendo o que eu estou falando Sim. pelo cenário. Não tinha vínculo, não deu para formar vínculo. Não consegui pela minha preocupação com esse cenário que tinha que ser muito explicado. Então, mas assim, acho fantástico quem consegue. E é como a gente falava, né, no começo. Tem quem consiga, né? Tem pessoas que querem isso, inclusive, até pela experiência cultural, até porque a questão da língua não é uma questão assim tão importante, mas muitas vezes, assim, a gente percebe que a terapia, além de todas as questões que fazem com que ela tenha um lugar, né, na vida da pessoa, do paciente, que é de muita importância, ainda tem essa questão afetiva, de alguma forma isso conectar ele com a história que ele tem, na história pregressa dele, antes de chegar naquele lugar que o fez, teoricamente, pela primeira vez na vida dele, procurar uma terapia. Totalmente. A gente volta para um ponto, mas para mim é o ponto central do episódio de hoje, que ser expatriado é a cereja do bolo. Mas esse bolo, ele é isso que você acabou de dizer, é a nossa história antes de ser expatriado, antes de ser imigrante. Exatamente. E haja bolo, né? Ainda bem. A gente é um bolo, todos nós somos bolos enormes, cheios de coisas, cheios de camadas, recheios diferentes. Exatamente. E histórias e lembranças que, de alguma forma, elas vão aparecer. Elas sempre aparecem, né? Seja online, seja expatriado, seja presencial. Sim. E assim, a gente que é psicólogo, né, Van? A gente gosta dos pacientes, né? A gente quer que eles cheguem, a gente adora conhecer os pacientes novos, a gente adora, né, estar nesse momento, né? Que é um momento que se pretende de transformação, né? Então, é muito bom, assim, poder ser testemunha desses processos. Eu acho que é uma honra, né, poder participar de tão perto de coisas tão íntimas, né, da vida de uma pessoa. Exatamente, é o que a gente sempre fala. Nós temos uma profissão que nos dá muitos privilégios. Poder ser testemunha ocular, assim, de todas essas transformações, por mais sutis, por mais delicadas e por mais tempo, né, que elas levem para acontecer, é algo que é muito bacana. Que nossa profissão, acho que é um presente nesse sentido. Eu concordo totalmente. Estar com outra pessoa normalmente já é prazeroso. E estar com outra pessoa e sentir que você está ajudando em algo, né, naquele projeto, é algo meio narcísico, né, mas é algo que também é muito prazeroso. Exatamente. Pensando aqui, esse tema, né, ser imigrante e fazer terapia, provavelmente a nossa condição de ser imigrante, acho que autoriza um pouco mais a olhar para as nossas dores e dar mais valor para elas. E eu acho que isso tem a ver com uma certa preocupação de cuidar da nossa dor para que ela não estrague aquilo que a gente está construindo fora. Ai, perfeito, velho. Porque é muito fácil a gente estragar a nossa vivência por conta das nossas angústias, né? Quem nunca pensou em voltar ou largar tudo ou fazer alguma coisa no sentido de desconstruir por conta de uma angústia ou de um problema ou de algo assim ruim que está acontecendo. E por mais que as coisas não estejam acontecendo perfeitas, mas a gente fez um monte de renúncias para poder viver isso tudo lá fora. Sim. Né? Então, nada mais coerente do que cuidar dessa nossa escolha e poder olhar realmente para aquilo que a gente trouxe no meio da mala, né, nesse nosso bolo, e que a gente não está conseguindo saber o que é. Exatamente. Perfeito, Van. Não, é que eu acho que isso é perfeito, porque até na tentativa, eu acho que da gente encontrar um sentido para o que a gente está vivendo, para a dor que a gente está passando, a gente fica tentando encontrar na realidade, né, as justificativas. Eu tô triste por causa disso, eu tô triste por causa daquilo. E é muito fácil, vamos dizer assim, a gente encontrar essa justificativa no eu tô triste porque eu me mudei. Eu tô longe. E muitas vezes a gente tá mesmo.
Só que é como você falou, se você não se abre, não constrói novas formas de lidar com essa dor, isso vai ser um impedimento, né, para você vivenciar o que tem de melhor, né, o que tem de bacana da mudança, e mais do que a mudança, né, da escolha que você fez. Porque as pessoas, elas saem dos seus países por uma escolha. Às vezes é uma escolha consciente, às vezes é uma escolha inconsciente, às vezes tem características ali, circunstâncias que favorecem ou desfavorecem essas escolhas, mas minimamente a gente tem uma escolha. E é bom, né, que a gente possa se apropriar delas. Eu adoro isso que você está falando sobre se apropriar dessa escolha, porque isso que você está falando, essa motivação, que às vezes é consciente, às vezes não é, e às vezes nunca vai ser e está tudo bem, nessa motivação tem coisas que não necessariamente são essas, mas tem um monte de coisa que a gente não consegue ver enquanto a gente está muito perto da família. Pois é. E que muitas vezes motiva a nossa saída sem que a gente perceba. Ou tem coisas que faz a gente se sentir muito insatisfeito, que não tem a ver com a família, mas tem a ver com o meio em que se vive, né? Essa a rede ampliada, né? Essa rede ampliada, muito bem colocado. E que quando você se distancia, alguém você te faz se distanciar e você só se dá conta disso algum tempo depois, quando se dá conta, aí você pode lidar com aquilo que doía, mas que você não se dava conta enquanto você estava tão perto, né? Você estava ali sendo machucado. Exato. Você não conseguia olhar. E depois que você olha, aí você vai ver o que você vai fazer com isso. A gente até falou sobre isso no episódio, no último, no episódio 35, sobre quem decide voltar a morar no Brasil. Tá, sim. Porque tem quem bacana. se distancia e nem se dá conta disso. E elabora certas coisas que depois fala, eu nem percebi isso, mas isso agora funciona na minha vida, funciona em mim. E aí quer voltar e viver de novo as coisas que vivia antes de se mudar, e aí volta para o Brasil. Tem gente que nem vai se dar conta e não precisa se dar conta e vai viver feliz aonde quer que esteja. Exatamente. Mas é muito bacana, né? Quando você vê que o paciente ele começa a perceber coisas que ele mal imaginava, Sim, né? Quando ele estava lá na vida dele do Brasil, e que talvez se ele não tivesse saído, seja saído do país, ou seja do estado, etc., talvez ele não tivesse se dado conta mesmo. Né? Porque a coisa tá ali, né? Tá tudo encaminhado, tá tudo muito bem azeitado, vamos dizer assim. E aí você se força, né, de alguma forma, a olhar para isso e é como você falou, eu vou ter que resolver, vou ter que lidar com isso. Recontar a história faz a gente poder olhar para tudo isso. E se tem uma coisa que a gente faz na vida, morando fora, é contar a história, né? Porque você pega um Uber, você não é daqui, né? Aí você conta, não, tô aqui há tantos anos, tanana, tem aquele roteiro já. Sim. Aí você vai comprar pão. Você não é daqui, né? De onde você é? Sou do Brasil, tanana. Verdade. Você reconta a sua história toda semana. O tempo inteiro. Sim. E isso é o que a gente faz na terapia, né? A gente reconta a nossa história, só que, lógico, num grau de detalhes infinitamente maior. Mas é isso, é ficar olhando de novo para a sua história. Que legal, né? Que lindo. Lindo, é lindo. Por isso que é um plus, né? A gente ter um paciente que se dispõe a fazer isso. Super, super plus. E é muito legal estar nesse lugar de poder escutar essas histórias e fazer parte de alguma forma. Sim, que bacana. Bom, mas a gente vai ter que ficar por aqui por mais gostoso que seja esse assunto. E, gente, quem quiser saber mais sobre temas relacionados à vida emocional do expatriado, entra no mundointerno.com. Lá tem muito mais coisas. Também tem no Instagram. Lá eu coloco muito... É mais arejado. Lá toda hora tem coisas novas. No Mundo Interno Psi, no Instagram. E a Jobs escreve no Fome Emocional Psi no Instagram. Isso mesmo. Ou no Fome Emocional como blog. Jobs, conta pra gente sobre o Fome Emocional. Então, Fome Emocional é um espaço que eu criei no Instagram para a gente falar sobre algumas questões relacionadas ao comer, à alimentação de forma geral, as questões emocionais relacionadas ao comer. Não tem nada a ver com emagrecimento, não tem nada a ver com dieta. Às vezes a pessoa vê fome emocional e pensa, então você é psicóloga de dieta, né? Não sou psicóloga de dieta, longe disso. Mas acho que é um lugar para a gente se reunir para falar de como a gente se relaciona com a nossa vida, com o nosso comer e com o nosso corpo. Porque isso, de alguma forma, até que eu acho que se relaciona com a questão
que você traz, né? De que sempre tem um cenário que leva a pessoa para terapia. Muitas vezes chega um paciente para mim que inicialmente ele tem uma questão ali com o comer dele, que tá, eu tô comendo muito, eu tô comendo pouco, etc. Mas sempre tem um bolo, perdão pelo trocadilho, muito grande por trás dessa primeira queixa, que é o que faz a gente querer se cuidar, né? Além do que vem em primeiro momento. Mas é um espaço amplo, aberto, de conversa, de troca, de partilha. Um espaço lindo, que eu adoro fazer parte. Você está sempre lá. Tô. Vão lá também. Gostou do programa? Deixa um comentário aqui no post, no Instagram meu, da Jobs, mas faça a gente saber o que vocês pensaram. E se existe um tema sobre o qual você quer ouvir, me conta e eu vou tentar transformar isso num episódio. É isso, gente. Os links das maneiras de achar a Jobs ou do Mundo Interno vão ficar aqui no programa. O episódio que eu citei também. Beijo grande e fiquem bem. Tchau, Jobs. Tchau, Van. Obrigada pela gentileza, pela generosidade de me convidar. Você é maravilhosa. Eu não perco um episódio e provavelmente estarei lá para ouvir esse também. Apesar de já ter ouvido tudo aqui. Vou ouvir de novo. Eu adoro. Ai, amiga, eu também. Vou ficar ouvindo várias vezes o nosso episódio juntos. Bom, é isso. Um beijo. Obrigada, Van. Um beijo.